Bom, então, estamos aqui na aula de números na educação básica, no dia 25 de fevereiro de 2021. E hoje vamos ter mais um seminário. O tema de hoje são os números reais. Então, eu passo a palavra para o grupo e agradeço pela apresentação. Boa tarde para todo mundo. O nosso grupo ele é composto pelo Caio Leonardo, o Gilson Andrade, o Gustavo Rodrigues, o Herbert Alves, João Vitor de França, Laura Lacerda, Pedro Henrique de Oliveira e eu, a Ana Carolina. Nós vamos falar para vocês hoje sobre os números reais. Passa para a gente, por favor, Caio. Então, pode passar o slide, por favor. Pode passar também. Então, a gente vai começar passando uma atividade em grupo, né? A gente vai dividir as salas em grupos de 5, e aí, dentro de cada grupo, a gente vai passar umas questões, porque é para vocês responderem. A gente está com a expectativa de terminar esse trabalho em 15 minutos, e aí, depois de 15 minutos, que todos responderem, a gente vai pegar e dar um feedback sobre as questões, né? Que é as respostas de vocês, e comentar um pouco também. Sim. Alguém do grupo tem alguma coisa para falar? Não, a gente vai fazer uma introdução rapidinho aí. Então, faz algumas aulas, nós nos questionamos se ia existir sempre uma razão de dois inteiros que ia relacionar dois comprimentos. E aí a gente viu que do ponto de vista prático a resposta era sim, mas que do ponto de vista teórico era não. E porque a gente começou a se deparar com medidas que não eram compatíveis com o que a gente tinha visto dos números racionais. E aí, então, a gente, no caso, a matemática, chegou em um problema de medida que os racionais seriam insuficientes para resolver esse problema de medida. E aí a gente passou a ter uma classe de números que não se encaixava no que existia até então, que eram os racionais. E aí a solução foi propor um novo caminho, criar um novo campo numérico, em que a gente pudesse encaixar essa nova classe que a gente encontrou com esse problema de medida. E aí esse novo conjunto é o conjunto dos números reais. Esse conjunto ele vai abranger o que já tinha antes, que era até os irracionais, que são os antigos números, vou chamar assim, e os que são os novos. Esses números novos são o que a gente chama de os números irracionais. E aí eles vão funcionar como uma ponte entre os conjuntos, entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números reais. Tanto essa ponte, que são os números irracionais, quanto o conjunto completo, que são os números reais, eles são de grande relevância, então eles são mencionados em vários documentos oficiais, como o PCN, que são Parâmetros Curriculares Nacionais, o BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e na matriz de conteúdo de provas, como, por exemplo, o Enem, a prova SAEB, a prova Brasil, e eles têm uma relevância muito grande, e eles aparecem em vários ciclos de educação básica e também no ensino superior. Mas acontece que o modo como esses números irracionais têm sido tratados, ora com uma formalidade extrema e ora como uma coisa muito superficial, acaba gerando um ciclo vicioso, e é sobre esse conflito do tratamento de irracionais que nós vamos falar. E agora a gente vai fazer a atividade dividida em subgrupos. Nesse momento, então, vocês serão direcionados, tá, para salas para iniciar a discussão. Um membro da equipe que apresenta, então, esse seminário vai estar lá fazendo, né, toda a dinâmica dos subgrupos, tá bom? Bom trabalho. Vocês querem que mantenha a gravação, porque a gravação vai comigo, para o grupo que eu for. A gente mantém ou não? Pode manter, sim. Tá bom. Está carregando, tá?
Bora vai. Aí. Ô, Paulo, aqui rapidinho. As confissões. Oi, Pedro, tudo bem? Você estava em alguma sala, Pedro? Nesse momento, nós estamos realizando uma atividade dentro das salas. Aí você não estava em nenhuma sala, não?
Na verdade, eu estou, é porque eu estou trocando de dispositivo. Ah, sim. Oi, João, beleza? E aí, João, beleza? Beleza. Vou incluir você em uma sala, tá, João, de discussão? Tranquilo, beleza. João Vitor, você pode me colocar na sala 3, que é onde eu estava? Parece que eu não vou Tá, conseguir entrar tá bom. automaticamente. Vou colocar aqui. Engraçado, Pedro, que está aqui constando que você já está na sala. Nem aparece a opção de te colocar novamente, não. Entendi. Eu vou sair e entrar de novo. Muito obrigado. Eu Beleza. acho que agora vai dar. Talvez tenha aí do lado alguma coisa voltada Beleza. na sala. Oi, Wenderson, tudo bem? Ô, Wenderson, eu vou te mandar para uma sala de discussão, tá? Onde a gente está realizando um trabalho mais específico.
Oi, Jonathan, tudo bem? Eu vou direcionar você para uma sala, tá? No grupo de trabalho que nós estamos fazendo. Está quase Ok. terminando, mas talvez dê tempo de você dar uma participada lá, tá? Tá, joia, obrigado. Coitado, cortaram É, que cortaram a pena. palavra aí, velho. Nossa, logo na hora que ela ia me explicar a questão. Isso. Que realmente, acho que tem muita coisa que a gente gostaria de mostrar, mas como que os alunos vão receber isso, né? Eles têm maturidade matemática para estar entendendo certas demonstrações. A discussão tava boa, né? Eu concordo, Laura. Ai, gente, meu Deus. Nós também fomos cortados lá. Eu não vi que eu voltei e tô aqui falando.
Opa! Vamos então continuar nosso seminário. Pelo que eu vi aí, né, o pessoal já veio trazendo questões aí de demonstrações. Parece que foi bacana, né, a discussão aí na sala que vocês estavam. Foi sim, foi bacana sim. Mas podemos continuar. Alguém compartilha o slide aí, por favor? Isso, o Caio está voltando aí, gente. Isso, volta para as atividades lá para eu falar um pouquinho sobre elas rapidinho. Então, pessoal, a gente aplicou essa atividade com vocês nos subgrupos, né? Pelo menos no subgrupo que eu fiquei, o pessoal teve grande facilidade, mas a intenção era causar um pouco de confusão. Porque, por exemplo, na letra A gente tem uma razão entre inteiros, mas a representação decimal dela tem um período muito grande. Então, a gente queria que as pessoas ficassem um pouco confusas em relação a isso, porque, igualzinho lá no artigo, foi aplicado um problema parecido com recém-ingressantes no curso de matemática, e muitos deles marcaram que um número irracional era um número escrito como uma razão de inteiros. Então, assim, esses conceitos são meio para muitas pessoas. A letra B também a gente queria que levantasse a discussão de que isso é um número irracional se a quantidade de zeros entre o 1 for aumentando, né? Porque aí isso não vai ter um período. Mas e se o período for esse número grandão que está aparecendo aqui e ele começar a se repetir? Nesse caso, seria racional. A gente queria causar uma certa polêmica. A letra C, né? Muitos já sabem que isso é o π, mas está apresentado uma forma de razão, né? E aí? O π é uma razão, esses números são inteiros, eles são medições, como que é isso, né? Na letra D também, a gente colocou uma raiz de um número que não é um quadrado perfeito. Laura, oi. posso falar um pouquinho? Claro, Jussara. É que a letra C, né, a definição do π, é um ponto bem delicado, né, para a gente lidar com os alunos, porque a gente fala que define número racional como uma fração, né, ou, né, como um número do tipo A sobre B, onde A e B são inteiros, são números inteiros. E aí, a gente tem que ter cuidado para não falar, por exemplo, que C sobre 2R é π. E aí a gente sabe que π é irracional, então isso aqui vai ser irracional. Não, né? Porque é o contrário. Isso aqui é C sobre 2R aqui, né? O comprimento dividido pelo diâmetro, é uma razão, só que não é uma razão entre dois números inteiros, né? Então, ou não, uma outra maneira de falar é que o diâmetro e a circunferência e o comprimento da circunferência são incomensuráveis, ou seja, não existe uma unidade comum para medir esses dois comprimentos, essas duas grandezas, né? Então, é um ponto que a gente tem que ter bastante cuidado quando trabalhado na educação básica. Posso chamar a atenção disso. Obrigada, Laura. Sim, Jussara, perfeito. A gente vai voltar nesse assunto um pouco mais para frente sobre como explicar o π e como explicar que isso aqui não são inteiros e etc. Então, gente, a atividade teve essa intenção, né? A letra D, igual eu falei, a gente vai mostrar mais para frente por que a raiz de 145 não é um número racional, por que ela é irracional. E a letra E também era para vocês pensarem um pouco aí em exemplos de números irracionais e somarem eles e verem o que está acontecendo. Pode passar. Agora a gente vai dar o feedback, né, de como foram os resultados das questões. Esse que é o gráfico que a gente fez. O primeiro exemplo que a gente tinha lá era do 7 sobre 17. Teve uma quantidade de 5 pessoas que disseram que sim, outra quantidade de 10 pessoas que disseram que não era irracional, né? Aí a gente tem aqui aquela sequência de zeros e uns que começa crescendo, todos falaram que é irracional. Aí a gente tem aqui também o π, que todo mundo concordou, né, pela definição dele. E a letra D também, as 6 pessoas concordaram. E a letra E, que algumas pessoas falaram que sim, outras pessoas falaram que não.
Então, assim, a atividade, ela segue mais ou menos essa ideia mesmo que a gente queria ver, tipo, o que as pessoas iam pensar sobre os números. E essa foi mais ou menos a resposta que a gente esperava mesmo. As questões, elas tinham um certo intuito para despertar a curiosidade dos alunos e despertar a discussão, como a Laura estava continuando a discussão depois que ela foi cortada. Pode passar. Ô, Gilson, isso aí é uma pesquisa que foi feita? Ou Agora. é o resultado? Vocês fizeram isso agora? Agora, Jussara. A gente foi mandando no grupo e fazendo agora quantas pessoas responderam sim ou não para as alternativas ali. Ó, que rápido. Tá, agora eu vou passar para a parte, né, de escola básica, de números reais na escola básica. Para começar, vamos conversar sobre quem estuda e por que estuda. Quem estuda geralmente são os alunos do 7º e do 8º anos do ensino fundamental, são mais ou menos nessa época que é introduzido. Alguns começam mais cedo, outros mais tarde, mas no geral é isso aqui. E assim, o Plano Nacional de Matemática, né, de Educação de Matemática, eles começam a introduzir os números irracionais justamente porque ele amplia as noções de medida, de números, e que são ensinados nessas séries, né? No geral, assim, a palavra número não é definida no ensino fundamental, né? Na verdade, a gente finge que sabe o que é número e continua construindo os números irracionais a partir daí. Tá, pode passar, por favor. O ensino dos números irracionais no ensino básico é limitado de duas formas. Um pela formação dos professores e outro pelo material didático. A formação dos professores, nosso próximo colega vai falar mais sobre ela, explicar como que é feita a formação dos professores e como isso influencia no ensino fundamental, né? E o material didático que eu vou abordar aqui agora, que é para mostrar por quê. O que acontece? Um professor ele tem uma formação no ensino superior, porém ele fica faltando ainda algumas coisas na formação dele, que vai ser conversado depois. E aí ele sempre recorre ao livro didático para poder dar a aula dele, para poder criar os materiais dele, para poder render a disciplina dele. E eu vou mostrar aqui alguns exemplos de livros didáticos, de como eles abordam, para vocês terem uma noção. Esse livro aqui, esse exemplo aqui é um exemplo mais antigo, né, de 2005. Não sei se naquela época já tinha discussão sobre números na escola básica, mas eu acredito que era muito mais difícil do que hoje em dia, né? Não sei nem se na UFMG já tinha essa disciplina que a gente tem aqui hoje, nessa época. E essa foi a forma como esse livro definiu, né? Então, aqui, olha só como é que eles definiram, né? Foi assim. As raízes quadradas não exatas de números naturais são também números inteiros, né? Veja, por exemplo, a raiz de 2, que aí ele começou a definir os números irracionais a partir da raiz de 2. E aí ele usa a ideia de aproximação, né? Pega o raiz de 2 entre 1 e 2 e usa a ideia de limite, de convergência, para depois mostrar que o raiz de 2 ele é um número, ele pode ser escrito como um número decimal, né? E que ele tem a dízima periódica não constante. E essa foi a forma como ele começou a introduzir o conceito de números irracionais. Foi assim que ele definiu. Aí pode passar, por favor. Aí a gente tem aqui um outro exemplo, que é de um livro mais recente. Esse livro aqui é de 2014, se eu não me engano. Acho que não. Esse livro é de 2014. E a discussão já estava mais amadurecida, então já melhorou um pouco a definição, mas ainda a ideia é parecida. Tá aqui, os números irracionais, né? Começou do raiz de 2, que é o número irracional que é um dos mais fáceis. Aí colocou ele como aproximação entre 1 e 2 e foi aproximando. E depois, de uma forma empírica, né, calculando, chegou nesse valor aqui de 1,412 aproximadamente, né? Que é aproximadamente o valor do raiz de 2. E aí ele definiu dessa forma. Números que têm infinitas casas decimais. Volta, por favor, o slide. Tem infinitas casas decimais e não são periódicos, são chamados de números irracionais. E agora eu vou mostrar como eram os exercícios, né? Pode passar, por favor. No ensino básico. Aí os exercícios eram mais ou menos assim, pedia para os alunos calcular mesmo, pegar a calculadora e calcular, e
e aí eles verificarem, né, se esses números são irracionais ou não, baseado naquela ideia lá de dízima periódica, de dízima periódica não constante, né? Aí, igual eu falo assim, escreva em seu caderno os números que são irracionais. Aí tá, aqui tem o zero, o raiz de 2, o menos 3,14, e aí os alunos eles iam respondendo, baseado no que até o que eles já conheciam, né? Por exemplo, aqui a gente tem o menos 3,14. Eu imagino que o autor deve ter pensado que o aluno pode ter um conhecimento prévio de π e pode ter achado que isso aqui era irracional ou racional. E resolvendo esse exercício, tendo esse conflito e discutindo isso com o aluno, poderia se chegar que esse número é racional. Pode passar, por favor. Aí, já que esse exercício, que é do livro mais recente que a gente mostrou, ele tem uma abordagem um pouco diferente e mais aprimorada, né, mais sofisticada de como ensinar os números reais, mais especificamente os números irracionais, na educação básica. A ideia que ele fez aqui, que a gente vai até trabalhar mais também, por exemplo, nesse exercício 39 aqui, ele pegou uma reta real, né, supôs que a reta não tem pontos isolados, ele supôs que a reta não tem pontos isolados, e construiu um triângulo retângulo muito conhecido sobre essa reta. E aí ele tem segmento dessa reta, esse segmento aqui, que é a hipotenusa, que se a gente, por exemplo, disser que aqui é um raiz de 2, a gente vai fazer vai deitar ele na posição que ele é na reta. Então, é mais ou menos isso. Foi assim que as atividades foram evoluindo, né? Eu peguei dois exemplos mais desse século, um de 2005 e o outro de 2014, para comparar. A gente viu que teve uma certa evolução, mas ainda a discussão tem que evoluir muito. Aí pode continuar agora. Bom, gente, boa tarde. E aí a gente chega na discussão sobre o ensino superior, sobre a formação de professores, né? E aí a gente colocou uma frase aí para gerar um certo desconforto ou uma reflexão, que é que o ensino superior ele olha mais para frente do que para trás. A formação de professores costuma olhar mais para frente do que para trás. E aí a gente vai explicar melhor o que isso significa. A princípio, os números irracionais vão aparecer na disciplina de cálculo diferencial integral e na disciplina de análise, sendo que na disciplina de cálculo diferencial integral, geralmente, as universidades elas vão fazer uma revisão, né? O professor ele tem essa opção de começar com uma revisão de números reais, falando das operações nesse conjunto, né? E ele não vai entrar em muitos detalhes em relação ao rigor formal, até porque não é o objetivo da disciplina, né, em si. Então, ele vai falar mais sobre as propriedades, sobre a relação entre os elementos, sobre como somar, enfim, na disciplina de cálculo. Esse rigor formal, essa construção mais formalizada, mais axiomática, vai ficar por conta da disciplina de análise. A gente até colocou uma ementa aí da UFMG do lado, no canto direito, e nessa disciplina o professor ele vai trazer um formalismo que não tinha no curso de cálculo diferencial integral. Esse formalismo ele vai acontecer por dois motivos principais. O primeiro dele, o formalismo, né, bem característico dessa disciplina. Ele vai acontecer primeiro porque o professor vai adotar um livro como referência, ele vai seguir esse livro, adotar esse livro como referência sem muita crítica, sem muita análise, sem muita reflexão acerca de como aplicar isso para os licenciados. Então, em geral, é seguido esse livro que traz uma carga bem teórica e pouca aplicação disso no ensino básico, em relação a esse livro, né? Então, esse é um dos motivos do formalismo no curso de análise. Um segundo motivo parte do próprio professor, que teve uma formação mais formal, teve uma carga, em geral esse professor ele é bacharel em matemática, com mestrado, doutorado em matemática pura. Então, a formação dele foi carente de como aplicar isso no ensino básico. E ele está formando futuros professores. Então, ele vai passar como ele aprendeu, né? Em geral, isso vai acontecer nesse curso de análise a princípio. Nessa disciplina, os números reais vão ser apresentados como corpo ordenado. Nesse contexto, né, um corpo vai ser uma estrutura algébrica que vai conservar algumas propriedades em relação à soma, em relação à multiplicação. Então, tem algumas propriedades para o conjunto, né, para a estrutura ser caracterizada como corpo. E ordenado significa que existe uma ordem entre os seus elementos. Nessa disciplina, os números reais vão ser apresentados, em geral, como cortes de Dedekind, a gente vai falar um pouco mais disso, né, um pouquinho mais lá na frente, e como classes de equivalência de sucessões de Cauchy. São dois conceitos da matemática teórica pura e característicos dessa disciplina de análise.
Bom, e aí vem um questionamento, que é um questionamento que se faz. Então, essa abordagem teórica, formalista, axiomática, ela é totalmente ruim, ela não serve para nada? E, na verdade, o artigo referência vai dizer que essa abordagem teórica ela vai trazer para o licenciando uma fundamentação necessária e uma visão mais aprofundada desse conhecimento matemático, ou seja, ela é necessária. Porém, tanto licenciando quanto bacharéis que estão se formando e vão passar por essa disciplina precisam conhecer esses números reais de outras formas. Os licenciandos porque vão ensinar na escola básica, então precisam saber como ensinar isso. E os bacharéis porque vão formar, né, futuros professores, então precisam saber como que se relaciona esse conteúdo com a escola básica. Vale ressaltar também que não existe uma forma infalível de ensinar. Não existe uma fórmula pronta. Se fazemos isso, então sempre vai dar certo. Na verdade, o que o artigo orienta é que o professor tem um verdadeiro arsenal para saber lidar com diversas situações diferentes. Então, o professor vai ter uma carga teórica, mas também vai ter uma carga pedagógica, e com todo esse arsenal ele vai conseguir chegar em sala de aula e lidar com esses problemas de sala de aula melhor. E aí a gente, né, bom, um dos motivos que vão causar essa ausência da abordagem pedagógica nesse curso de análise também vai estar relacionado à carência de exemplos. O professor, em geral, ele vai passar nessa disciplina uma carga, né, ele vai passar essa disciplina através de teoremas, demonstrações, axiomas, corolários, enfim, e o aluno, né, o futuro professor, o licenciando, não vai conseguir fazer ressignificações do que ele aprendeu na escola básica e com o que está sendo ensinado. Como esse abismo é muito grande, o aluno ele tende a replicar o que o professor está passando, ele aprende como faz a demonstração, ele replica essa demonstração e ele sente, entre aspas, que aprendeu e leva isso consigo para frente, né? E aí, por que a formação de professores olha mais para frente do que para trás? Bom, em geral, a formação de professores hoje em dia está mais focada na pós-graduação do que na educação básica. Um exemplo muito prático disso é que, em geral, em disciplinas de cálculo 2, que é no nosso caso, né, disciplinas de cálculo em geral, o conceito de área de uma região simplesmente conexa vai aparecer como uma integral dupla. Mas não é muito comum, é muito difícil que se apresente o conceito de área, por exemplo, que se discuta, na verdade, esse conceito num triângulo, por exemplo, de base B e altura H. É muito difícil que se discuta por que a área é base vezes altura sobre 2. Mas esse conceito vai aparecer, né, por meio das integrais duplas, até conceitos de volume um pouco mais na frente também, mas pouco vai se discutir a relação disso com a escola básica. Essa pouca relação vai fazer com que o licenciando, o futuro professor, chegue em sala de aula, e quando ele chegar em sala de aula, ele vai se deparar com várias situações pelas quais ele não foi preparado na sua formação. Então, ele vai, como o Gilson já falou, recorrer a duas coisas principais. A primeira delas, ele vai usar o livro didático como referência. Então, ele não sabe como abordar aquele conteúdo, números irracionais, na sala de aula, mas o livro vai trazer uma determinada carga ali, meio, entre aspas, mastigada para aqueles alunos, de acordo com o contexto deles, e ele vai adotar esse livro justamente porque ele não aprendeu como fazer essa ponte. Uma outra coisa que esse professor também vai fazer, além de adotar esse livro didático à risca, é buscar as suas referências, buscar como ele aprendeu esses números lá na escola básica, da forma que ele aprendeu, da forma que ele foi ensinado. Então, o conhecimento que ele aprendeu, por exemplo, na disciplina de análise, meio que se perde quando ele chega em sala de aula, porque ele não vai conseguir fazer esse link, porque ele não aprendeu como fazer essa ponte entre o formalismo e a escola básica, a educação básica. Então, ele vai recorrer a esses dois aparatos, essas duas ferramentas aí. E com isso, pode passar, por favor. Bom, então com isso, a gente vai ter um ciclo vicioso. O que vai acontecer nesse ciclo vicioso? O aluno vai entrar na educação superior, né, ele entrou ali, as primeiras disciplinas dele, e ele vai ter uma construção dessa formalidade por parte do professor, sem que haja uma perspectiva pedagógica. Então, esse licenciando não vai ser preparado para ensinar, né? E o bacharel vai tender a replicar, a repetir, né? A ver uma demonstração e ficar repetindo ela. Então, esse licenciando, depois de formado, vai entrar na escola e lá no ensino básico, ele vai ter grandes problemas de como transmitir esse conteúdo e ele vai recorrer ao livro didático e ao ensino tradicional, como eu falei. E assim, os alunos desse professor que não teve, né, uma carga que levasse em conta a educação básica, eles vão desenvolver um conceito completamente superficial desse conteúdo e vão entrar no curso superior também cheio de lacunas nesse aprendizado dos números irracionais e reais. E aí o ciclo se retroalimenta.
E com isso a gente tem um abismo muito grande entre o formalismo, o rigor formal, principalmente dessa disciplina de análise e na universidade, com a linguagem da educação básica. A gente vai discutir um pouco mais propostas de como lidar com essa ponte, como fazer essa ponte nesse abismo entre a educação superior e a educação básica. Então, gente, a minha intenção agora são apresentar propostas de ensino dos números irracionais que estão contidas em artigos que tratam sobre o assunto. Os artigos estão todos referenciados no final, então caso vocês desejam ver com mais profundidade, é só visitar os artigos lá. E eu gostaria muito também que durante a minha apresentação eu fosse interrompida e alguém fizesse considerações sobre essas propostas, se elas realmente se encaixam no nível que elas estão, que foi escrito para elas serem utilizadas ou não, o que vocês acham, tudo bem? Lembrando que isso tem um caráter puramente informativo, né? São propostas que têm como base os parâmetros curriculares nacionais e que podem e devem ser adaptadas, né, de acordo com a realidade de cada turma. Então, vamos lá. A primeira proposta, ela consta em apresentar as seguintes definições. Você vai começar falando para os seus alunos que um número racional é uma medida de um segmento comensurável com a unidade. Para isso, claro, deve ter sido feito previamente uma introdução de medidas, né, de como medir segmentos, do que é medir. E depois disso, vai ser definido que um número é irracional quando representa a medida de um segmento incomensurável com a unidade. Essa proposta, ela tem como intuito expor a relatividade da irracionalidade. Por quê? Se ao invés de escolher a unidade, você escolhesse medir um segmento com um tamanho que é raiz de 2, se você comensurasse segmentos com raiz de 2, se você fizesse isso, todos os números que são racionais se tornariam irracionais, né? Então, como foi escolhido comensurar um segmento com a unidade, a gente definiu aqueles que não são comensuráveis com a unidade como irracionais, né? Ou seja, incomensuráveis. E aí é bacana mostrar que a gente pode pegar a unidade, fracionar ela e medir um segmento, né? Quando esse segmento tiver uma medida racional, mas quando ele tiver uma medida de um número irracional, a gente pode fracionar isso várias vezes e não vai caber, né? Essa é a noção de medida, não irá caber. E, por fim, essa proposta fala que depois dessas atividades deve ser definido o seguinte: um número que representa a medida de qualquer segmento de reta... Laura, Oi. Não vai caber um número inteiro de vezes, né? Isso é importante falar, não vai caber um número inteiro de vezes. Sim. Mas se você fracionar um aqui, quer dizer, se você pegar o número inteiro, não vai caber num pedacinho que sobra depois que você colocou os inteiros, né? Depois que você colocou um número inteiro de vezes, entendeu? Sim, mas quando são dois segmentos comensuráveis, você consegue dividir a unidade numa subunidade e vai caber um número inteiro de vezes no outro segmento. Exatamente. O não caber significa isso, não caber um número inteiro de vezes. Sim. Exatamente. E no final, gente, o número real vai ser definido como a medida de um segmento de reta, né? Então, tanto incomensuráveis quanto comensuráveis. E ainda, essa proposta não fala dos números negativos, né? Porque estamos falando de medida de segmento. Então, ela é bem voltada para essa intencionalidade dos números, né? Que é para medir as coisas. Pode passar. A próxima proposta, ela fala em apresentar o que é uma expansão decimal, né? Que é quando a gente escreve o número dessa forma, com o A0 pertencente aos inteiros e com A1 até o AN sendo algarismos. E mostrar em seguida, fazer uma dedução de que uma fração com numerador e denominador sendo números inteiros tem uma expansão decimal finita ou uma dízima periódica. Essa demonstração, ela envolve falar do resto, né, que o número inteiro vai deixar. Ela não é complicada, mas aí a gente até colocou aqui
onde que tem essa demonstração nos artigos, mas aí é um questionamento. Será que os alunos estão prontos para essa demonstração de que um número que é uma fração entre inteiros sempre vai ter uma representação finita ou uma dízima periódica? Fica aí o questionamento. E depois disso, o artigo também fala que é oportuno você mencionar que um número que tem uma representação decimal finita também pode ser escrito como um número de representação decimal infinita, né? Você subtrai uma unidade do último algarismo e coloca uma sequência infinita de noves. Então, o 0,2, por exemplo, ele é igual a 0,1999 infinitamente. E é válido fazer a demonstração de por que isso acontece, né? Existem aí algumas formas, né, algébricas de você mostrar que 1 é igual a 0,9999. E depois a proposta fala para você definir que um número que possui uma representação decimal infinita e não periódica é denominado número irracional. Dessa forma, você faz certas conexões. Por quê? Um número que é representado por uma fração de números inteiros tem representação decimal finita ou dízima periódica. E o irracional, ele não vai ter uma representação finita nem dízima periódica. Então, você já começa a ir propondo para os alunos, né, a eles chegarem nessa conclusão de que um número irracional não pode ser escrito como uma fração de números inteiros. E, por fim, a última definição é que um número que pode ser expresso por meio de uma expansão decimal é denominado número real. Pode passar. Aí, outra proposta que consta no artigo que a Jussara sugeriu para a gente é fazer a demonstração de raiz de 2, isso para o ensino médio. A demonstração que raiz de 2 não é racional, partindo daquela linha lá que, para ser racional, ele teria que ter uma representação finita e periódica, então ele vai ter que ser uma razão, uma fração de números inteiros. A gente pesquisou algumas demonstrações, a Jussara já fez uma demonstração na última aula, não era especificamente raiz de 2, mas que facilmente aplicada em raiz de 2, e a gente encontrou em um artigo uma demonstração que eles falam ser ideal para o ensino médio, que envolve o teorema fundamental da aritmética. Ou seja, antes de você estar apresentando essa demonstração, tem que estar definido para os alunos que todo número inteiro pode ser escrito como um produto de primos, e isso vai ser feito de forma única, essa decomposição. Dessa forma, você supõe que o raiz de 2 pode ser escrito como uma fração de números inteiros e o B é não nulo, né? E você faz o seguinte, essa fração, ela vai ser irredutível. Se ela não for, você corta os termos que tiverem em comum, os primos que tiverem em comum, e torna ela irredutível. Então, podemos garantir que ela é irredutível. E vou pegar um número A, que é um produto desses primos aqui, e um B, que é um produto desses outros primos aqui. Quando eu elevo os dois lados ao quadrado e passo 2 para cá multiplicando, o meu A ao quadrado vão ser esses primos ao quadrado, né? Que eu só multipliquei eles por eles mesmos. E o B também vai ser esses primos aqui ao quadrado. Com isso, você faz uma análise com os alunos, que é a seguinte. O 2, que está aparecendo do lado de cá, ele vai aparecer um número ímpar de vezes, ou seja, esse fator primo aqui vai ter um expoente ímpar. Por quê? Se ele aparecer no B ao quadrado, ele vai aparecer elevado ao quadrado. Então, ele vai aparecer um número par de vezes aqui no B ao quadrado. Mas tem um 2 aqui fora multiplicando. Então, isso vai fazer com que o expoente dele aqui seja ímpar. Mas do lado de cá, a gente tem um A ao quadrado, que tem todos os primos elevados ao quadrado. Então, como esses números são iguais, e logo pelo teorema fundamental da aritmética, a decomposição em primos deles deve ser igual, e o 2 aqui vai aparecer uma quantidade ímpar de vezes, do lado de cá, uma quantidade par, tem algum erro, né? Alguma contradição, que a gente vai mostrar para os alunos que vai ser nessa suposição aqui, que o raiz de 2 pode ser escrito como produto, como fração de números inteiros. Essa demonstração, ela vale para qualquer raiz de número inteiro que não é quadrado perfeito. Então, por isso que ela pode ser útil, porque você pode fazer com 3, com 6, com 5. Qualquer número inteiro que não for um quadrado perfeito, vai valer o mesmo argumento e você consegue mostrar que é
que não é racional, e logo, pelas definições dadas acima, ele vai ser irracional e vai ter uma representação infinita e não periódica. Laura, eu fiz a demonstração na aula de que raiz de 2 não era racional, foi isso também, só que a demonstração era diferente. E a gente começou falando calculando a diagonal, tentando medir a hipotenusa de um triângulo retângulo usando um triângulo retângulo isósceles, né? Usando o cateto como unidade. E aí a demonstração começa por aí, vamos supor que existe um racional, tal que a gente chega nessa aí que é da irracionalidade de raiz de 2, né? Mas a demonstração é diferente. Então tem pontos em comum com essa que você está apresentando, mas era para tem pontos em comum muito diferentes. É isso que eu queria dizer. Sim. A próxima proposta, gente, ela é uma proposta para o 9º ano e é uma atividade de construção da reta real, que vão ser desenhada uma reta pelo professor, e o professor vai supor que essa reta ela é perfeita, sem buracos, e nessa reta ele vai marcar o 0, vai marcar 1, e a partir da distância do 0 e 1 vai marcar outros números, e ele vai expandindo intervalos, pegando 2 pontos, expandindo intervalos, dividindo em 10. E quando ele vai expandindo esses intervalos, a intenção da atividade é ir mostrando que sempre que você vai expandindo os intervalos, os números ganham mais um dígito. Então, se você fizer isso um número infinito de vezes, de uma forma contínua, você consegue marcar na reta números que têm representação decimal infinita. Então, com isso você mostra para eles que existem números com representação decimal infinita, e esses números podem ser tanto periódicos, você pode marcar na reta um número que vai se repetir o 2 aqui infinitamente, ou você pode marcar números que não são periódicos, você vai expandindo os intervalos e vão surgindo algarismos diferentes, né? Não necessariamente um período. Então, essa atividade ela é justificada dessa forma, e ao final é dito que o conjunto dos números reais é o conjunto de todos os números que têm correspondência nos pontos da reta. E no final é oportuno falar que essa é a reta real e dar mais detalhes, né, sobre esse processo, mas em síntese ele é assim. E depois de feito isso, seria interessante marcar exatamente a posição de alguns números reais na reta, igual tem um exercício lá que o Gilson mostrou em um dos livros mais recentes. Aqui, por exemplo, marcou a raiz de 5, né, através de um retângulo que tem lado 2 e lado 1. Ele foi deitado e a diagonal dele veio de encontro com a reta, e esse ponto D é exatamente a raiz de 5. Da mesma forma, aqui foi marcada a raiz de 2. Aquela demonstração de raiz de 2, aqueles conceitos sobre raiz de 2 dão mais sentido para aquela questão que o Gilson mostrou do livro do Dante, que tinha aproximações de raiz de 2 e concluía que ele era irracional, né? Depois de feito uma demonstração que raiz de 2 é irracional, é super válido fazer aproximações daquela forma. Só isso mesmo, pode passar. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Queria acrescentar alguma coisa, Jussara? Eu quero, Laura. Lá no fórum, em algum dos fóruns lá, a gente, acho que foi o Leandro da turma da noite, estava falando da preocupação dele de trabalhar com a expansão decimal de números irracionais. Eu fiquei com a sensação de que ele achava que isso não pode ser feito, né? E acho que você está abordando isso na sua fala agora, né, na hora que você coloca as diagonais aí do retângulo, do quadrado, como o raio, né, de uma circunferência, o compasso aí para encontrar o ponto correspondente na reta numérica. Primeiro você faz isso, depois faz trabalha com a expansão decimal e trabalha com essas duas coisas simultaneamente. Então, a ideia não é nunca trabalhar com a expansão decimal, né? Mas atribuir sentido a isso, né?
E acho que esse exemplo que você traz é muito bacana, porque você tem uma interpretação geométrica, aí logo em seguida uma interpretação usando a expansão decimal, e porque uma coisa que eu acho orientações que sempre acontecem na educação matemática é da gente abordar o mesmo assunto sob diferentes perspectivas, e isso vai ajudando o aluno a construir sentido para aquilo ali, né? Não é só apresentar de um jeito e pronto, né? Aqui, só a expansão decimal entra como uma forma da gente discutir os números irracionais aqui, né? Sempre lembrando que é uma representação, a expansão ali é infinita, então não vai se repetir, blá, 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 né? Sempre tem essa ressalva a fazer. Mas o problema é quando a expansão decimal é apresentada como uma única alternativa, né? E aí, então, você deixa limitada a discussão sobre esse conceito, né? Do jeito que você está apresentando aí, né, com várias abordagens do mesmo número, eu acho que é bem rico. Era isso, Laura. Obrigada. Sim, Jussara. Eu acho, inclusive, que é importante, quando for falar dessa expansão decimal, atentar, por exemplo, o uso da reticências. Acho que poucos livros explicam como que você usa reticência, como é convencionado o uso da reticência. Também tá dando atenção para isso, sabe? Acho que é importante explicar bem o que é um período na hora de falar de uma expansão decimal. Com isso explicado, eu acho que é bacana mesmo apresentar várias formas que os números irracionais têm. Ô, Laura, tem uma pergunta de uma colega nossa nos comentários. Você quer responder ela agora ou vai responder mais pro final? Deixa eu ler aqui. Se quiser, eu posso ler aqui também. Então, Bárbara, assim, o que a gente leu nos artigos é igual a Jussara está falando. Possuir várias noções sobre os números irracionais é muito positivo. Então, ter a noção de segmentos incomensuráveis, de uma coisa da geometria, mas ter um pouco da abstração também e do conceito de que não pode ser representado por uma fração de inteiros é importante. Não sei te responder assim, sim ou não sei te responder uma máxima, talvez a Jussara saiba melhor, mas o que eu entendo é que é necessário construir neles várias noções, tanto geométrica quanto a mais abstrata, tanto porque na atividade que a Jussara colocou no fórum, os alunos acreditavam que um número irracional não podia ser a medida de um segmento, né? Então a noção geométrica estava falha naquele exercício. E eu só queria lembrar aqui que quando a discussão que o Bento de Jesus Caraça faz, né, e a maneira matemática, né, formal de fazer, a gente associa os conjuntos numéricos, no caso dos números reais, a pontos da reta numérica. Então, na definição de números reais, está embutida uma associação com a geometria. Eu lembro da gente fazer bem essa distinção, né, lá na apresentação que eu fiz, em que o Caraça faz uma associação entre os números, os conjuntos numéricos, né, pouco a pouco, até chegar nos reais, e os pontos de uma reta. E também, né, a definição de números racionais e depois de números irracionais vem da medida, da comparação entre dois segmentos. Então, Bárbara, essas coisas são definidas de uma maneira bem misturada. E a gente, professor, tem que ter esse cuidado, esse esclarecimento, deixar claro para o aluno que são duas coisas diferentes, né, os números e a geometria, mas que existe uma relação entre elas, né? E aí a questão da unidade que você fala, né? Um centímetro, né? O centímetro é a unidade, né? Quando a gente começou a falar de números racionais, primeiro tema que eu abordei foi a questão da medida. Então, a definição de números racionais vem da necessidade social de medir. E aí, para medir, a gente precisa de uma unidade. E aí, depois, pensar no plano cartesiano, o 1. O que é o 1 ali? O 0, a origem e o 1 no eixo X.
aquilo ali já é uma abstração, mas esse ou seja, ele pode ser 1 centímetro, 1 metro, 1 quilômetro, qualquer coisa, né? É um segundo, né? Porque quando no eixo X tem alguma coisa que está medindo o tempo. Então, essa relação entre a necessidade social de medir com a abstração matemática de definição dos números, né? Então, a gente é necessário misturar para definir, mas na definição, na conversa, no trabalho com várias abordagens, deixar claro que são coisas diferentes, mas que a gente associa. Não sei se ficou claro, Bárbara. O João também está falando aqui, o João Vitor está falando da atividade com os vídeos da Petrina. Uhum. Então, seguindo a linha de raciocínio da Laura com as propostas de ensino, agora nós vamos fazer algumas considerações sobre PI. O PCN, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, sugere que a gente evite, lá no 4º ciclo, o 8º e 9º ano, evitar abordagens muito formais sobre os números irracionais, igual a gente já disse, por exemplo, que a gente aprende no ensino superior, é muito formal para a educação básica. E, além disso, o PCN sugere também evitar a associação dos irracionais aos radicais, ou seja, que os números irracionais só são as raízes. E aí, nesse sentido, uma sugestão que o PCN traz é introduzir e discorrer sobre o número π, e não deixar só para falar de π quando for falar das áreas do perímetro da circunferência, porque aí corre o risco de falar assim, π é irracional, pronto, vamos seguir. E aí, acontece que ao acrescentar o conceito de π, que seria a razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência, é muito provável que vai surgir dúvidas do tipo, mas se π é irracional, como π é uma razão? E para a gente já está bem claro que π é irracional e é uma razão, mas é uma razão entre dois números que não são inteiros. Mas e diferentemente do que a gente viu com a raiz de 2, demonstrar que π é irracional é muito difícil. E aí, esse trecho que eu retirei do PCN diz assim, a verificação da irracionalidade de um dado número só é possível naturalmente no âmbito da própria matemática. Resumindo esse primeiro trecho, é basicamente assim, por mais que você use instrumentos de medição muito bons, não conseguiremos dizer que é um número irracional, porque sempre que medimos, todo experimento empírico tem como resultado um número que é racional. E aí, no caso do número π, a prova matemática de sua irracionalidade, ou seja, a impossibilidade de escrevê-lo como quociente de inteiros, é seguramente inadequada para o ensino fundamental. Então, nesse sentido, a gente precisa encontrar uma outra forma de mostrar, de introduzir essa ideia de que π é irracional. A gente pode, então, partir para a expansão decimal de π, que, como a Laura mencionou anteriormente, trabalhando antes alguns outros conceitos, nós podemos chegar, então, e definir que um número irracional é um número com a expansão decimal infinita e que não possui um período, não periódico. Mas, aqui a gente tem um certo problema, que é a forma como vamos abordar essa expansão decimal. Por quê? Senão a gente pode gerar um ciclo conceitual que vai levar a um conhecimento pouco valoroso sobre os números irracionais, que seria, basicamente, um número é irracional se ele é uma expansão infinita não periódica e é uma expansão periódica infinita se é irracional. E aí fica um ciclo, uma coisa que é uma justificativa vazia. Então, assim, aproveitar da notação decimal infinita pode ser uma boa alternativa, desde que antes os alunos tenham sido preparados, por exemplo, com uma das sugestões que a Laura deu, e como a Jussara mesmo disse, utilizando assim, ideias geométricas, e aí isso vai ficar mais claro para eles. Pode passar. E aí, então, a gente vai ter que, assim, formalizar e concretizar a ideia nos alunos de que π é constante e irracional. A ideia de que π é constante, ela pode ser justificada pelo fato de que duas circunferências quaisquer são sempre semelhantes, ou seja, os seus raios, diâmetros e comprimentos são proporcionais. E aí, isso também vai vir uma justificativa para isso nas atividades de medição.
Mas uma alternativa também para mostrar que π é irracional é utilizando o método do cálculo de π, o método tradicional que foi elaborado por Arquimedes, que é usando aí polígonos regulares inscritos e circunscritos numa mesma circunferência, e aí, aumentando o número de lados, a gente vai chegando cada vez mais próximo de π. E aí, a ideia, nesse sentido, é válido usar, por exemplo, a expansão decimal, porque quanto mais a gente aumenta o número de lados dos polígonos, mais perto de π chega. Só que nunca chega perto de π, a expansão decimal vai aumentando. E aí, por mais que a gente use um número muito grande de lados do polígono, a gente nunca vai chegar na circunferência, mas a ideia é que, aumentando o número de lados, vai chegando cada vez mais perto de π e aumentando cada vez mais a expansão decimal. Então, dá para dar uma ideia de que π é realmente uma expansão decimal e infinita, né? No geral, a maioria dos materiais sugere que os alunos façam atividades de medição. Então, assim, o professor vai sugerir que os alunos levem para a sala de aula objetos circulares, vão lá medir o diâmetro, medir o comprimento, fazer a divisão, e aí eles vão encontrar um número que é perto do que o professor falou, que é π, 3,14 alguma coisa. E aí, isso pode ser, como eu disse, vai servir para ajudar aos alunos a entenderem que π é constante. Então, eles vão pegar objetos circulares diferentes, vão medir diâmetros diferentes, comprimentos diferentes, e vão ver que, mesmo assim, vai dar um número muito parecido. Então, qualquer objeto circular, eles vão ter um número muito parecido. Isso serve muito bem para ajudar na ideia de que π é constante. Mas, nesse sentido, os professores têm que ficar bem atentos, porque, como eu mencionei também anteriormente, atividades de medida nos dão sempre números racionais. E aí, por isso, os resultados vão ser sempre aproximações, o que também pode servir para o professor introduzir com os alunos as noções de aproximação. Por fim, consta no PNC e no BNCC também, que no quarto ciclo, oitavo e nono ano, os alunos devem conseguir reconhecer o irracional como um real, a representação decimal infinita dele, e não periódica, e ainda conseguir localizar ele na reta numérica. A Laura mostrou algumas opções aí para a gente localizar as raízes, por exemplo, nas retas numéricas, e analogamente a essa estratégia utilizada, a gente pode utilizar um círculo de diâmetro 1, e aí a gente estende, a gente desenrola, né, esse círculo, e o comprimento dele, partindo do zero, vai nos dar o comprimento de π na reta numérica. Pode passar. Uma prática muito positiva também, e com muito potencial, e que é proposta por diversos artigos, inclusive os que a gente deu para se inspirar, é o ensino dos irracionais utilizando os elementos da história da matemática. Isso tanto na educação básica como no ensino superior. Por que esses artigos veem isso como uma proposta positiva? Porque ajuda tanto o professor a aumentar o conhecimento, então ele vai buscar sobre a história da matemática para passar para os alunos, então melhora o conhecimento do professor, tanto quanto para permitir discussões. Então, assim, mostrar como as pessoas pensavam há tanto tempo, e os conceitos que foram empregados ao longo do tempo, servem para ajudar na compreensão dos conceitos, além de criar a ideia de que a matemática é uma atividade que exige esforço humano. O que é esse esforço humano? É no sentido de que a matemática é criada e construída pelas pessoas que a fazem, né? E não que ela é descoberta. Então, por exemplo, nós não descobrimos os números irracionais. Nós criamos os números irracionais pela necessidade de encaixá-los em um novo conjunto, como eu disse no começo. E aí, tendo em vista a ideia positiva de abordar a história da matemática, nós vamos fazer uma breve história dos números irracionais, na qual a gente se baseou no livro História da Matemática, do Boyer. Segundo o Boyer, a primeira constatação dos incomensuráveis se acha na Índia, no período Subasutra, que é um período perto aí do século XV a.C., mas sem definição certa, então um período meio incerto. E aí os hindus não tinham dificuldade em aceitar os números irracionais como números. Então, eles se depararam com os números irracionais, e aí eles não tiveram dificuldade em aceitá-los como números, diferentemente dos gregos, que nós vamos ver um pouquinho à frente. E aí, para os hindus, o valor de π, em alguns registros, tem que π, para eles, era raiz de 10. Já a civilização egípcia é uma das primeiras que apresenta os registros matemáticos.
Alguns registros dos egípcios, a maioria deles é encontrado em pedras e monumentos, mas alguns deles também são encontrados em papiros, que tem data de mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo. E aí, em um deles, o papiro de Hind, tinha vários problemas matemáticos envolvendo operações, como frações, razões trigonométricas e geometria. E aí, em alguns desses problemas, era possível anotar a aproximação de um número irracional particular, que era a ideia do número π. Tem até aqui na imagem as representações bem parecidas com o que nós chamamos de número π hoje, né? Além disso, a pirâmide de Quéops, que é um monumento que também tem a data de 2.500 anos antes de Cristo e que foi construída pelos egípcios, apresenta aproximações com noções do que hoje a gente entende como a razão áurea. Então, ela era uma pirâmide que satisfazia que 2 vezes alto, que no caso satisfaz, né? 2 vezes a altura dividido pela área da base é a raiz do número de ouro. E aí, então, atualmente as pessoas consideram que ela é uma pirâmide áurea, por seguir esse critério. E aí, embora essas anotações tenham sido encontradas e entendidas atualmente, não é possível afirmar que os egípcios eles reconheciam esses números como irracionais. Então, eles encontravam esses números, mas o reconhecimento de que eles eram irracionais não podemos garantir. Mas isso também não significa que eles não usavam. Inclusive, a razão áurea está presente na pirâmide. Então, eles usavam as medidas irracionais, mesmo que sem ter uma noção, igual a gente tem hoje, de que isso são números irracionais. Ou seja, para eles não era uma questão saber se eles poderiam ou não escrever esse número como uma razão entre 2 números inteiros, né? Era um uso muito mais prático, né, desses números que mais tarde vieram a ser classificados como irracionais. Isso, exatamente. Quer falar, Gilson? Eu só ia comentar mesmo o que a Jussara falou, tipo assim, fazendo uma análise crítica disso, é que muitas das vezes passa despercebido, mas o processo de aceitação de um número irracional vai muito da cultura, né? A gente teve que na Europa demorou bastante tempo para poder se aceitar, mas os hindus já aceitavam isso há muito mais tempo. Já para os egípcios, isso nem fazia diferença discutir, né? Porque não fazia parte da construção de números deles, não fazia. A construção deles de número era completamente diferente dos hindus e dos europeus. Então, assim, a história, é bom estudar ela assim, de forma bem a fundo mesmo, justamente para entender como foi o processo de aprendizagem e aceitação da ideia de números de cada comunidade, de cada sociedade. Isso. Então, continuando aqui, agora sobre os babilônios. Há indicativos também em documentos de que os babilônios escreviam aproximações de alguns números irracionais, tais como π e raiz de 2. Então, nos documentos constam esses números. E os babilônios também desenvolveram a ideia de que a diagonal do quadrado podia ser encontrada multiplicando o lado por raiz de 2. Os babilônios tinham um método próprio para calcular raízes quadradas, a partir de um algoritmo que eles desenvolveram, que usava uma técnica de convergência. E aí, a partir dessa técnica, eles conseguiam calcular valores aproximados, e aí eles fizeram um cálculo aproximado para a raiz de 2, com até 4 casos de aproximação, e esse registro foi encontrado em um tablete, que é essa pedrinha que tem aqui, e, enfim, essa representação aí é como eles calcularam a raiz de 2. Já para os gregos, a primeira percepção dos irracionais foi quando o Hipasus aplicou o teorema de Pitágoras em um triângulo retângulo isósceles, que é o mesmo de pegar um quadrado e dividir, né, na diagonal. E aí, o teorema de Pitágoras já era bem conhecido entre eles, então ele aplicou o teorema de Pitágoras e encontrou um número que não era racional. Também, os gregos também encontraram que a razão da diagonal de um lado, da diagonal e de um lado de um pentágono regular não é racional. E aí, o que aconteceu? Chegou a acontecer meio que uma crise na escola pitagórica. Por quê? Porque, segundo os gregos, as frações só eram compostas de verdadeiros números, e os verdadeiros números eram, para eles, os números inteiros. E esses verdadeiros números regiam o mundo. Então, assim, eles encontrarem um número que contrapõe essa ideia de que os números inteiros
são os números mais importantes, os números que regem o mundo, proporcionou essa crise na escola pitagórica. Então, por muito tempo, os matemáticos gregos ficaram muito concentrados e muito preocupados em resolver os problemas com os números irracionais. E aí eles começaram a trabalhar e desenvolver técnicas para resolver esses problemas. E aos poucos eles começaram a entender um pouco melhor e foram surgindo proposições. Uma delas uma magnitude dita incomensurável é aquela da qual nenhuma medida comum é possível medir. Então, ele já foi desenvolvendo a um ponto que eles entenderam que era incomensurável e começaram a desenvolver melhor essa ideia. Aí, essas proposições começaram a ser desenvolvidas e aí elas foram reunidas por Euclides, e a ele são atribuídas muitas delas, e ele as reuniu no livro que chama Elementos de Euclides, e que é muito conhecido, né? Então, assim, é bem relacionável Euclides com os incomensuráveis, justamente por causa do livro Elementos de Euclides. E uma observação é que esse livro, ele é visto no âmbito geométrico, e não no âmbito algébrico, né? Pode passar. Ana Carolina, você está muda. Sou eu que estou muda. Porque eu tô falando aqui. Então, essa parte aqui eu vou só finalizar a história dos irracionais, né? E a gente teve a intenção de mostrar que os irracionais, segmentos irracionais já eram construídos, seja para deixar algo mais bonito, seja pela necessidade, como foi lá nos egípcios, e eles não sabiam que era isso, mas utilizavam segmentos que tinham como medida números irracionais. Na Idade Média, que muitos autores falam que foi a Idade das Trevas, né? Foi a idade onde não se produziu conhecimento matemático, numa visão muito eurocêntrica, porque na Europa isso pode ter acontecido, mas em outros lugares estavam se produzindo conhecimento matemático. Falam que não aconteceu conhecimento algum, Laura, não é só na matemática. Exatamente, conhecimento científico algum. Mas isso na Europa, tudo bem, mas em outros países, em outros continentes, em outros lugares, estava se produzindo, né? Não é uma idade das trevas no mundo inteiro. Acho que é nesse sentido que eu acho uma visão eurocêntrica. E alguns autores colocam também esse ponto. Os árabes, por exemplo, durante a Idade Média, eles desenvolveram diversas operações aritméticas com os números irracionais, ou seja, soma, subtração, divisão. Então, eles estavam potencializando a álgebra deles, acrescentando o conceito de irracionais. E os europeus, como contribuição durante esse período, foi onde o Leonardo de Pisa, também conhecido como Fibonacci, apresentou o seu livro que ele tratava do número de ouro, através do exemplo dos coelhos, que é bem conhecido. No Renascimento, que veio logo depois, já se houve um estudo melhor sobre os irracionais, mais aprofundado. Eu queria destacar o livro que foi escrito por Luca Pacioli, que era um italiano e foi ilustrado pelo Leonardo da Vinci, que trata sobre o número de ouro. E um ponto positivo que o artigo traz é tratar de exemplos além do pi e além de raízes para falar de irracionais. E o número de ouro, ele é cheio de curiosidades, ele é cheio de coisas interessantes. Então, seria bacana, em sala de aula, tratar o número de ouro, né, o φ. E ele foi contemplado nesse livro do Luca, e de várias maneiras, tanto na arquitetura como na geometria. E depois do Renascimento, né, eu já vou falar agora do século XIX, que foi onde houve maior rigor matemático. Segundo Boyer, é o século de ouro da matemática, e a gente pôde institucionalizar os números irracionais, ou seja, eles ganharam status de números, a partir do quê? Do conceito de corte de Dedekind, que foi visto na última aula com a Jussara, e também das teorias de Cantor, que foram a partir das sequências de Cauchy, quando Cantor foi lá e fez a diagonalização e mostrou que os números reais não são enumeráveis, né, o conjunto dos números reais, e com também a elaboração do axioma de Cantor-Dedekind, que fala que os pontos sobre uma reta, eles têm uma bijeção com os números reais. Então, a partir daí, a gente já conhece o que vem, né, porque é o que é a matemática moderna, é o que a gente estuda na faculdade. E foi isso, gente, a história dos números irracionais.
E as referências estão aí, caso vocês queiram consultar, tanto de propostas quanto da história também. É isso. Vocês foram lá na tese do Broeto. Sim, a gente viu as propostas na tese, porque ele que escreveu, né, o artigo que a gente teve como referência, Uhum. aí a tese dele era bem mais completa, com muito mais informações sobre o assunto. É muito bom. Eu acho que referências, a lista de referências de qualquer artigo é uma fonte para a gente buscar mais informações. Muito boa essa iniciativa de vocês. Nós até sugerimos bastante, né, para dar uma olhada no capítulo 2 lá da tese, que está bem legal. E na tese tem várias demonstrações da irracionalidade do π, diferentes da que eu mostrei. Tem uma demonstração geométrica e a demonstração também de por que frações de inteiros vai dar uma expansão decimal finita ou infinita periódica. Então lá é mesmo assim, quase um livro completo sobre o assunto. Eu acho que esse assunto, ele traz, os artigos que eu propus, né, as discussões que aparecem, falam muito dessa transição, né, universidade, escola básica, dificuldade de todos nós, né, ao passarmos pela escola básica para depois trabalhar isso formalmente na universidade. Então, foca muito nessas dificuldades, nos problemas, né? E eu, pelo menos, achei pouca coisa sobre propósito, diferentemente lá dos números naturais, por exemplo, né? Tanto de trabalho que fala de proposta, como trabalhar com número natural, diferentes algoritmos, cálculo mental. Então, difere, né, gente, a maneira como é discutido isso na educação matemática. Então, e aí, tanto, né, a tese do Broeto, né? Isso. A tese do Broeto, as discussões no fórum, a gente foi apresentando várias maneiras de trabalhar com esse conteúdo que é tão delicado e tão importante de ser trabalhado, né? Acho que todos nós saímos daqui com uma responsabilidade maior de trabalhar com esse assunto na educação básica para quebrar esse ciclo vicioso, né? Esse ciclo vicioso, porque senão ele se mantém, né? A gente, de alguma forma, tem que interromper isso em algum lugar, né? E a gente, como professor de matemática da educação básica, é onde a gente tem a oportunidade de colaborar nesse sentido, né? De quebrar esse ciclo. Muito bom, Guru. Ô, Jussara, rapidinho, estava lembrando muito de você quando eu estava respondendo algumas perguntas, olhando algumas perguntas, não, algumas respostas lá do fórum, porque para cada problema a Jussara tira, né, um livro aí da estante. E eu ficava pensando exatamente nisso, né, quando nós fizemos uma proposta, né, porque o que deveria ser feito, né? Existe alguma solução para pelo menos amenizar, né, essa questão do ciclo vicioso? Aí eu ficava pensando nisso, né, com base nas respostas que nós fomos percebendo, porque não existe, né, uma fórmula única. Para cada problema, uma resposta nova, né, mas sem perder a essência, que é aquela do ensino, da aprendizagem, do contato, né, do que realmente precisa ser feito ali. Aí eu ficava pensando muito nisso, né? Não existe uma resposta única. Existe, assim, métodos, existem ferramentas diversas para, em cada necessidade, a gente ir lá e tirar o livro, né? Tirar aquela proposta, tirar aquela solução e aplicar, né? E reformular também para cada realidade. Isso fica claro o quanto que é importante que o professor de matemática tenha uma formação sólida a respeito do conteúdo matemático, mas que isso não basta para ele ensinar esse conteúdo, né? Porque é uma condição necessária, mas não suficiente, né? Porque se ele tiver uma formação superficial em matemática, ele não vai conseguir tirar da cartola essas várias alternativas para ensinar. Mas, ao mesmo tempo, se ele tiver só isso, ele fica desamparado. E aí ele também não vai saber como ensinar, né? Então, é uma questão muito delicada.
E eu estava na hora dos grupos menores, eu estava comentando no grupo que eu estava, que a sensação que eu tenho a essa altura da disciplina, porque é a primeira vez que eu dou a disciplina, é que é muito pouco tempo para discutir esse assunto, né? Que cada coisinha dessa dava para a gente debulhar em várias aulas, né? E aí eu estou com a sensação de que eu preciso de mais tempo para a gente discutir isso aqui. Parabéns, grupo, muito bom. Mas, Jussara, assim, eu já acho que com essa aula, com o estudo dos números, eu já vou pensar muito diferente quando eu for ensinar, sabe? Eu acho que a aula, como o artigo mesmo fala, essa matéria, ela é importantíssima na transformação desse pensamento de que eu tenho que saber tudo matematicamente, mas eu não preciso saber tanto de práticas pedagógicas. Acho que a matéria tem sido muito, muito, muito proveitosa nesse sentido. Bom, gente, a gente já está chegando no final aqui. Alguém tem pergunta aí para o grupo? Parar de falar um bocado aqui. Tem uma dúvida, então, para o grupo e para a Jussara também. Vocês acham que, como a gente já tem essa disciplina de números na educação básica aqui na FMG, a fundamentos de análise pode ser uma matéria levada mais da maneira bem formalista que é assim, ou também cabe em fundamentos de análise essa coisa de pegar as concepções que a gente traz já sobre, no caso, números irracionais e tal, e fazer essa discussão primeiro, depois ir para uma abordagem bem mais formalista? Como é que faz isso? A Jussara, ela tinha caído no nosso grupo e ela falou uma coisa bem legal. Ela falou que, na visão dela, essa abordagem de como isso seria ensinado na educação básica deveria vir desde o início, sendo ensinado de alguma maneira, não como foco central das disciplinas, mas de alguma maneira na formação. Assim. Então, tanto no curso de análise como em outras disciplinas também do percurso, né? Eu acho que deveria ter alguma parte que fizesse essa ponte com a educação básica, assim. Não só na de análise. Sim, estabelecer essa conexão, né, com a educação básica, com a matemática da educação básica, mas não ficar só nela, né, e nem ficar só no formal acadêmico, né, exatamente para estabelecer essa ponte. E Pedro, eu acho que, não sei se vocês lembram, quando eu fiz a apresentação do capítulo do caráter, eu falei assim, olha, eu vou parar aqui porque eu já estou aprofundando muito e eu já estou entrando em fundamentos de análise, né? Ou seja, tem uma conexão natural entre essa disciplina e fundamentos de análise, só que em certo momento elas tomam rumos diferentes. Eu acho que o início delas deveria ser o mesmo. Por exemplo, em fundamentos de análise, poderia se começar com uma discussão sobre as concepções dos alunos que estão naquela turma. As questões que aquele artigo do Plínio, da Eliane e da Cristina colocam, né, questões meio pegadinhas, né, de números irracionais, poderiam ser discutidas com os alunos em fundamentos de análise, para partir delas fazer uma abordagem mais formal depois. A abordagem formal tem que estar ali, mas eu acho que não deve começar da formal, né? Deve começar das concepções que os alunos trazem, das questões que eles aprenderam na educação básica, partindo ali e problematizando, mostrando, olha, aqui tem um furo aqui nesse raciocínio, não é bem assim. E aí vai limpando essas coisas para conectar, né, a educação básica que os alunos daquela turma de fundamentos de análise têm com a formalização dos conceitos, né? Eu acho que tinha que ter uma ligação mais explícita entre essas duas coisas, porque fica parecendo que, assim, na educação básica, matemática é uma coisa, na hora que eu chego na universidade, matemática é outra e eu não consigo ver relação entre elas. Isso eu acho muito grave. Ô, Jussara, tem uma pergunta aqui da Bárbara, mas antes de passar para a pergunta dela, que ela digitou aqui, eu vou falar minha percepção sobre o que o nosso colega
compartilhou antes, eu acho que essa questão é uma questão muito mais geral, que não é só responsabilidade de uma disciplina de análise ou até mesmo da graduação. Eu acho que é uma coisa para ser transformada na educação como um todo, ter essa responsabilidade com o futuro e com o passado. E assim, tem uma desconexão tão grande entre o ensino básico e o ensino superior que parte até das filosofias de como eles veem a matemática mesmo, né? A gente estava vendo no artigo que você passou sobre números reais. Agora, na matemática acadêmica, a gente tem uma visão muito mais estruturalista dos números, né? Preocupado muito mais com o conjunto que eles estão e com as propriedades que esses conjuntos têm. Aí já no ensino fundamental, parece que tem uma visão mais ontológica do número, né? Querendo saber o que é o número em si. E talvez isso seja a limitação, né? Porque a partir de um momento, a matemática acadêmica, ela parou de pesquisar, de trabalhar, de querer saber a parte ontológica e se dedicou ao estrutural. Mas a questão assim não é nem uma filosofia específica, mas algo que conecte as duas coisas, porque assim tem uma mudança muito rápida e é totalmente desconectado, ao meu ver, tanto a parte filosófica como a parte estrutural, até mesmo as burocracias, né? Tem uma diferença, uma escalada muito grande das burocracias também, de um ciclo para o outro. Agora, a pergunta que a nossa colega fez foi assim, seria adequado, antes de estudar os números racionais, trabalhar o que é infinito? E ela perguntou assim também, no caso, racionais e irracionais também. Oh, bom, não sei se eu já estou intrometendo demais aqui, mas vamos lá. Muito boa sua fala mesmo, Gil. Bárbara, dá para trabalhar com o infinito em todos os conjuntos numéricos, desde os naturais. Foi uma parte que na apresentação do Caraça que eu estou pulando, porque não cabe tudo. Em todos os conjuntos numéricos, ele trabalha com o infinito. Ele fala até em diferentes infinitos. Né? Na hora que você pega infinito dos números naturais, né? 1, 2, 3, eu sei que basta somar um que eu vou ao próximo, e isso eu posso fazer indefinidamente, até existir infinitos números entre dois números numa reta, entre dois números dados, né? Por exemplo, se eu pego o 2 e o 3, entre eles existem infinitos números. Será que esse infinito, né, da quantidade de números entre 2 e 3 é o mesmo infinito dos números naturais? Né? Então, e quando você vai para um plano, o infinito bidimensional, será que é o mesmo infinito da reta? Então, Bárbara, o infinito, eu acho que ele tem que ser trabalhado o tempo todo. E é um dos assuntos que eu estou deixando de fora aqui da nossa discussão, porque não cabe. Mas, sim, dá e é importante, tá, Bárbara? Eu acredito também que essa noção de conjunto, né, Jussara, de um conjunto contido dentro do outro, a teoria de conjuntos em si é bem importante também, nesse sentido de abordar. A Bárbara comenta aqui, é diferente saber que vai para um lado e vai para o outro. Tenho a impressão que só fui entender na verdade, na hora em que entrei na faculdade. Infinito é uma coisa importante de ser trabalhada, assim. Eu estou lembrando aqui do meu sobrinho. Ele tem 5 anos e ele fala que ele tem energia infinita. E aí, eu não sei se acho que eu comentei isso em algum fórum, que a gente estava discutindo um dia se criança consegue ter essa noção de infinito ou não. Eu lembrei dele, ele fala assim, você tem que brincar comigo o tempo todo, porque eu tenho energia infinita. E nesse sentido mesmo, de que nunca acaba. Então, ele tem a noção de infinito, alguma noção de infinito ele tem. Essa disciplina é muito divertida, né, gente? Tem muita coisa boa para ser falada aqui. Tudo bem? Grupo, faz o fechamento aí. Tá. Gente, eu só queria falar que eu gostei muito da contextualização histórica que vocês deram, porque quando meus professores faziam isso em sala de aula, eu adorava, achava incrível, assim. Então, é só elogiar mesmo.
Então é isso. A gente finaliza o trabalho aqui, né? Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, professora, também. Foi realmente uma discussão muito boa e que a gente pretende continuar para sempre na nossa vida, né? Já que vamos ser todos professores de matemática. Muito obrigada, gente. Obrigada, Vivian. Obrigada, gente. É isso. Muito obrigada, Obrigado. grupo. Muito bom. Então, até terça-feira, né? Terça-feira a gente se encontra aqui de novo. Tchauzinho, um abraço. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.